Boa noite. Graças e paz. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Melhor seria se todo dia fosse domingo, né? Nós somos gratos pela comunhão dos santos, somos gratos pela liberdade de culto e por estarmos aqui. E que o Senhor se apiede de nós, fale ao nosso coração, encha o nosso coração de alegria, nos exorta se preciso for, e que nós saímos daqui diferentes, melhores da forma como entramos. Vamos retomar nossas considerações em Gálatas. E hoje nós começaremos a considerar o capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 1. O título da mensagem dessa noite, nessa nossa série Libertos em Cristo, nossa série na Epístola aos Gálatas, será Não deixe o Evangelho para trás. Não deixe o Evangelho para trás. E o texto, portanto, é Gálatas capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós lemos, portanto, Gálatas capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 14. Assim como estamos, vamos orar pedindo a iluminação do Senhor Deus. Nosso irmão Keller nos dirige a Deus em oração. Oremos. Amém. Sabe-se que o grande problema na igreja na Galácia era o legalismo. Então o apóstolo Paulo, ele confronta todo o legalismo dos judaizantes que se circuncidavam e que faziam todas aquelas práticas, achando que seriam salvos por elas. Mas Paulo, ele, ao longo da carta, ele vai nos dizer que se legalismo é pecado, o outro extremo também é pecado, que é o mundanismo, que é a libertinagem.
Então, algumas pessoas são contrárias ao legalismo, mas, na verdade, para enaltecerem e justificarem a sua pecaminosidade. Mas, claro, tanto uma coisa quanto outra é pecado. E embora o apóstolo Paulo dê ênfase no legalismo aqui, porque esse era o grande problema dos irmãos lá na Galácia. Os 5 primeiros versos deste capítulo, que nós lemos e vamos considerar mais de perto, Paulo faz uma afirmação extraordinária e muito negligenciada pelos crentes do seu tempo e pelos crentes do nosso tempo. Na verdade, a partir do capítulo 2, Paulo começa a demonstrar que nós somos salvos quando paramos de confiar nos nossos esforços morais ou na lei. Nós somos salvos e somos regenerados quando verdadeiramente morremos para a lei e deixamos de confiar na nossa obra, nas nossas práticas, para confiarmos na obra de Cristo Jesus. Paulo está afirmando que não começamos pela fé, que não somos regenerados pela fé, para depois prosseguirmos como nos dá na cabeça. Porque, infelizmente, é dessa forma que muitas vezes nós pensamos. Que a fé em Cristo Jesus, ela serve para nos transformar, para nos regenerar, e depois nós nos viramos. É como se depois nós não precisássemos mais do Senhor Deus. Afinal de contas, a santidade é um processo que requer o nosso esforço, claro. Então nós dependemos apenas de nós. Não. Na verdade, a fé, ela é necessária quer para a transformação de uma vida, quer para o andar junto com Deus. A fé é importante tanto para a regeneração, quanto no nosso propósito e processo de santificação. Nunca nós, sempre Cristo. Nós dependemos inteiramente de Cristo. E louvado esteja o Senhor por isso. Porque se dependêssemos de nós mesmos, apenas de nós, estaríamos no inferno, todos nós. Então demos toda a honra e toda a glória ao autor e consumador da nossa fé e nos apeguemos a Ele a cada dia. Nós não apenas somos justificados pela fé em Cristo, assim como somos também santificados através dessa fé em Cristo. E é nesse sentido que o título da mensagem é Nunca deixemos o Evangelho para trás. Nós precisamos do Evangelho, da graça, da fé, o tempo todo. E é exatamente isso que Paulo declara no capítulo 3, dos versos 1 ao verso 5. E aí nós vamos ver, portanto, o primeiro aspecto dessa mensagem, que é de onde vem a salvação, afinal de contas. De onde que vem? Qual é a origem dela? A partir do verso 1 até o verso 3, pelo menos, Paulo nos lembra, ou lembra aos crentes da Galácia, como eles se entregaram a Cristo, provenientes do paganismo. Ele começa dizendo assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo apresenta Cristo como o crucificado, aquele que morreu na cruz em nosso lugar, a causa da nossa salvação. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 5. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Vamos ler juntos? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. No primeiro século, no mundo grego, a oratória ela era bastante enaltecida, admirada. E Paulo era alguém que tinha recursos linguísticos. Paulo não era um iletrado, muito pelo contrário. Mas ele se portava com humildade. O que ele diz aqui é que ele não usou de ostentação de linguagem. Ele não era o pastor que falava e as pessoas precisavam de um dicionário para entender. Paulo, na verdade, fazia uso de todo o seu conhecimento para transformar aquilo que era inacessível e difícil de forma simples. Calvino dizia que a preocupação dele era que as crianças entendessem o que ele estava falando. Porque se os doutores entendessem, os demais não entenderiam. Mas se as crianças entendessem, todo mundo entenderia. E esse é o ponto. E por que Paulo diz não fazer uso de linguagem de persuasão ou de linguagem rebuscada? Porque ele aponta para a salvação, tendo por causa a fé em Cristo Jesus. As pessoas não são transformadas, não são edificadas através de oratória, através de linha de pensamento, mas as pessoas são transformadas, elas são regeneradas e edificadas através do poder do Evangelho de Cristo Jesus. É isso que salva, é isso que dá vida à igreja. Precisamos ter os nossos pecados confrontados, entendermos, não só entendermos, como aceitarmos a linguagem ou a palavra de Deus pura e simples, nos dizendo no que é que nós estamos errando e falando no que é que nós precisamos nos tornar. Então, voltando lá ao nosso texto em Gálatas capítulo 3, esse texto em Corinto que nós acabamos de ler, ele está em conformidade com aquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Que a salvação não vem da argumentação. A salvação não vem das obras. De onde vem a salvação? De Cristo Jesus. A salvação vem através da fé em Cristo Jesus. E fora dele não há salvação. Os crentes lá na Galácia se achavam salvos porque eram circuncidados, porque haviam nascido num berço judeu. E o que o apóstolo Paulo está dizendo está errado, não é isso que salva. Você não é salvo porque nasceu na igreja. Você não vai para o céu porque seus pais vão para o céu ou foram para o céu. Você não é salvo porque você foi convertido há sei lá quantas décadas. Você não é salvo por essas coisas, mas você é salvo por ter entendido a graça transformadora de Cristo Jesus na sua vida. E assim como os Gálatas se enganavam, nós também nos enganamos hoje. E o apóstolo Paulo então confronta toda essa situação e conceito equivocado. A essência da mensagem do apóstolo Paulo não é meramente como viver, isso é consequência da salvação. Mas a essência da mensagem de Paulo é o que Jesus fez na cruz por nós. É isso. A mensagem de Paulo aqui trata-se da proclamação do que foi feito em nosso favor, mais do que uma orientação de como devemos viver, embora isso seja importante. Ele iniciou o verso 1 dizendo: ó Gálatas insensatos. É interessante como Paulo era direto, sem rodeios. E como ele era duro, muitas vezes não era politicamente correto ou polido. Imagina, você receber uma carta dizendo: ó insensatos poaenses, é isso? Ó insensatos poaenses da Vila Varela, olha seus tolos. Ai, ai, ai.
esse pastor teria uma dificuldade grande, não? Paulo não fazia rodeios. Ele era direto e reto. E o que ele chama de insensatez e tolice? O ponto é que os irmãos lá na Galácia, eles eram chamados de tolos, insensatos, porque eles haviam trocado a graça do Evangelho pelo legalismo. Eles haviam trocado a fé em Cristo Jesus pelas obras da lei. E eles fizeram isso de forma muito rápida. E aí Paulo continua: foi Jesus Cristo exposto. Outras possíveis traduções: foi Jesus Cristo claramente retratado. Foi Jesus Cristo detalhado vividamente. E é essa mensagem que constrange o coração. O poder da pregação, apontando para aquilo que Cristo fez. A palavra traduzida por exposto, ela vem de uma outra palavra grega que apontavam para as tabuletas de venda de anúncios de propriedades. Então, naquela época também tinha aquelas placas de vende-se, aluga-se, né? E eram tabuletas que eram colocadas assim de forma exposta para que todo mundo visse. E é exatamente essa palavra que é usada aqui. Há um texto bem interessante que diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Um cristão não é alguém que sabe sobre Jesus, mas é alguém que viu Jesus Cristo exposto na cruz. Muitos daqueles irmãos não viram Cristo fisicamente exposto, mas viram no seu coração. O nosso coração se emociona quando observamos que Ele não apenas morreu, mas que Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. E aí, nós passamos a entender o sentido da sua obra em nosso favor. Nós somos salvos por uma apresentação racionalmente clara e comovente da obra de Cristo em favor dos eleitos. Foi o que aconteceu àqueles Gálatas. Eles tiveram fé naquilo que ouviram, a ponto de verem Jesus no seu coração morto e exposto na cruz do Calvário. Nos diz o verso 2. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aí continua. Sois assim insensatos, novamente, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo, nos versos 2 e 3, ele faz um paralelo aqui. Ele contrasta primeiro fé com obras da lei. No verso de número 2, quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, obras da lei sendo contraposta com pregação da fé. E aí ele faz uma outra contraposição no verso seguinte: sois assim insensatos que tendo começado no Espírito, então começado no Espírito, e sejais agora vos aperfeiçoando na carne, versus aperfeiçoando na carne. Ele coloca duas situações: fé e obras, graça ou legalismo. O que vocês escolhem? Ter fé no Evangelho não é simplesmente concordar com as afirmações sobre Cristo, mas concordar com o Evangelho, ou ter fé no Evangelho, melhor dizendo, é parar de tentarmos obter salvação pela observância da lei. É tentarmos parar de sermos salvos pelos nossos próprios esforços. Ter fé em Cristo Jesus é parar de olhar para homens, para nós mesmos, para olharmos para a cruz de Cristo Jesus, aquele que foi morto e ressurreto. E é bem interessante que o texto usa carne ou obras da carne, e normalmente nós atrelamos a carne a pecados variados, pecado da imoralidade, por exemplo. Mas obra da carne aqui, neste contexto, está ligada ao legalismo.
O que o apóstolo Paulo está chamando de carnalidade é nos determos às leis sem observarmos de fato se temos uma vida verdadeiramente transformada. É isso que Paulo chama de obras da carne. Ele está falando, e aí a ideia ainda de carne diz respeito a algo passageiro, porque é uma menção às referências aos cerimoniais. Quando nós, depois de um tempo aqui na igreja, a gente vai visitar outras igrejas. Isso eu não estou falando por soberba, não. Espero que você não se soberbeça por isso. Mas a gente sente falta da nossa igreja, não sente? Eu sinto, não é? Aí você fica, mas que bagunça esse culto, né? E isso e aquilo, enfim. Como é bom nós adorarmos a Deus de forma simples e bíblica. Isso é bom e é evidência da nossa salvação, mas a salvação ainda não está nisso. Isso deve ser evidência daquilo que nós cremos, mas não a salvação em si, senão nós vamos nos achar sempre o último biscoito do pacote. Percebe? Porque o que nos salva, o que nos transforma é a graça do Evangelho. Então, sendo termos paralelos, concluímos que estar na carne é pensar que a salvação ou a santificação serão alcançadas pelos nossos esforços. E esse era o pensamento dos Gálatas. Ao invés de confiar em Cristo, muitas vezes nós confiamos no nosso intelecto, na beleza própria, nos recursos econômicos, no poder político e até mesmo na pureza doutrinária. Mas não são essas coisas que nos salvam. É interessante que Paulo usa aí, no final do verso 3, ele pergunta se eles estavam se aperfeiçoando na carne. E a palavra que traduzida por aperfeiçoamento, ela poderia ser traduzida por acabamento. Sabe aquela reforma que não tem fim, né? E o orçamento passou. O que era 1x virou 3x. E aquele poeirão. E você não vê a hora. E o pedreiro que não termina o serviço. E aquele desespero. Mas veja, todo o material de acabamento ele é mais caro. Mas ele é um tanto quanto mais bonito, né? E o que nos impulsiona a continuarmos é o resultado. Ao invés de estarmos nos aperfeiçoando na carne, nós deveríamos nos aperfeiçoar no espírito. E esse é o curso normal da nossa vida. Todos nós devemos lutar para chegar a uma versão acabada de nós mesmos, nem que seja lá na glória. Mas não conseguiremos isso através de realizações morais, e sim através da graça do Senhor. E é por isso que Paulo diz, ter fé no Evangelho que os Gálatas ouviram. E ter fé nesse Evangelho, conforme o verso 3, significa abandonar por completo todo o cerimonialismo, todo o sistema e meramente a moralidade como causa da nossa salvação. Paramos de realizar as obras da lei, paramos de nos aperfeiçoar na carne quando olhamos para a cruz de Cristo Jesus. E o resultado de crer no Evangelho de Cristo retratado em cores vívidas foi o que os Gálatas receberam aqui através do Espírito. Mas eu quero ainda ir para um segundo aspecto e último dessa mensagem. Nós observamos em primeiro lugar que a salvação vem de Cristo, da fé em Cristo. Mas Paulo, do verso 6 até o verso 14, ele trata sobre dois tipos de pessoas. Então, à medida que nós avançamos pela carta aos Gálatas, nós observamos a nossa incapacidade de obedecermos e nos conformarmos muitas vezes ao caráter de Cristo. E que isso não é simples falta de força de vontade. Isso não é simples ausência de guardarmos a lei, mas sim a ausência de buscarmos a Deus verdadeiramente. Então esse é o segundo aspecto, que são os dois tipos
de pessoas. Deixa-me explicar melhor. É necessário perceber que a raiz de toda a nossa desobediência, de todo o nosso pecado, está no fato de nós acharmos que podemos dar conta da nossa vida. E que nós podemos ser justificados por aquilo que somos ou deixamos de fazer. O caminho para o progresso como cristão é o arrependimento constante e genuíno. Se você de fato quer servir a Deus verdadeiramente, é necessário que diariamente você arrependa-se dos seus pecados. Verdadeiramente arrependa-se dos seus pecados. E erradique da sua vida o meramente seguir sistemas e obedecer a homens. A crítica não é a tradição por si só, mas ao tradicionalismo ou costumes como um ídolo e meio de salvação. A minha crítica é a preocupação que nós temos, muitas vezes, muito maior em agradar a homens do que agradarmos a Deus. Ou o engano de acharmos que é possível sermos salvos por nós mesmos. Os arminianos evidenciam muitas vezes essa ideia de que, ou esse pecado de achar que pode ser salvo por si mesmo. Mas nós, calvinistas, caímos no pecado parecido, nos apegando a uma ortodoxia morta. Que a nossa ortodoxia seja a evidência da nossa salvação, e não o contrário, porque é Cristo quem salva. E aí o verso 6 diz assim: é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo era bastante inteligente, ele pegava pontos de contato para poder argumentar. E qual era o contexto? Conforme disse, muita gente lá na Galácia se achava salvo e superior aos gentios que eram adicionados à igreja sem a necessidade de circuncidar-se, porque eles eram filhos de Abraão, no sangue pelo menos, e porque eram circuncidados. Então é mais ou menos assim: eu sou filho de Abraão, sou salvo, eu estou na igreja há 30 anos, sou membro fundador, e isso e aquilo, minha família, meu pai foi isso, foi aquilo outro, é isso. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês estão se vangloriando, porque são descendentes de Abraão, mas os verdadeiros descendentes de Abraão, e ele vai argumentar em outros textos, são os da fé e não os do sangue. Em primeiro lugar, o fato de vocês serem circuncidados ou terem se submetidos a algumas regras do passado não faz de vocês melhor do que aqueles que eram marginalizados pela sociedade e se renderam aos pés de Cristo há pouco tempo. Os oponentes legalistas de Paulo se vangloriavam dessa descendência, se achavam superiores por conta desses ídolos. E aí, Paulo usa esse ponto de contato para dizer assim: mas veja, Abraão, ele foi justificado porque ele creu em Deus. Abraão, ele foi salvo porque isso lhe foi imputado para a justiça. E é interessante como as Escrituras, ela pinta o quadro de um julgamento. Satanás é o acusador. Aquele que passa diante dos nossos olhos aquilo que nós fizemos em 1900 e bolinha. Jesus é o nosso advogado, como nos ensina lá em 1 João, capítulo 2, a partir do verso 1. Ele é que pega a nossa causa e a defende de unhas e dentes. E em Cristo Jesus, nós somos declarados justos. É esse o significado da palavra imputada aqui. Em Cristo Jesus, nós somos declarados absolvidos, porque Ele paga a nossa pena. Imputado é o mesmo que declarado, contabilizado. E foi isso que Cristo Jesus falou na cruz do Calvário: está consumado, está quitado. Abraão, ele não creu em si mesmo, ele creu em Deus.
É por isso que ele foi justificado. E aí o verso 7 diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E esse é um dos muitos textos favoráveis ao aliancismo. A ideia de que Deus fez um pacto lá na criação no Éden, e esse pacto perpetua até os nossos dias. Deus é o mesmo, Ele continua fazendo um pacto com o seu povo, que no Antigo Testamento era a comunidade da aliança, e hoje é a igreja de Cristo Jesus. O Senhor não trata diferentemente com Israel e diferentemente com a igreja, porque nós somos a igreja de Cristo Jesus. E o ponto é que exatamente por essa razão, por estarmos debaixo de um mesmo pacto, é que Paulo aqui nos ensina que todos nós, eleitos, lavados, aqueles que foram imputados justiça do Senhor, todos nós somos declarados, considerados filhos de Abraão, filhos da fé. Eis a fé salvadora de Abraão, não depositada no seu desempenho, no seu esforço humano, mas na provisão e na graça divina. E aqui então Paulo estabelece essas duas formas de viver, esses dois tipos de pessoa. Você pode viver pela fé, assim como Abraão fez. Olha o verso 9: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, vivendo pela fé, você será abençoado. Isso evidenciará a sua salvação. Ou você pode no sentido de que é possível, né? Viver pelas obras da lei. O que você escolhe? E é o que o verso 10 diz: todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: tem o bem e o mal, os crentes e os incrédulos. E aqui Paulo está considerando os legalistas quase ou praticamente como incrédulos, porque não entendem a graça do Senhor, porque preferem andar debaixo das obras da lei, dos ritos, das regras. Veja, Paulo não está enaltecendo, por favor, não vão dizer o que eu não disse depois, hein? Paulo não está dizendo que mundanismo está ok, que a gente pode andar como nós queremos. Não estou falando isso. A Bíblia precisa ser seguida. Os servos de Deus são obedientes à palavra do Senhor, mas a nossa obediência ela não é perfeita por conta dos nossos pecados. Então somos considerados obedientes em Cristo. E enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, nós iremos galgar, vamos subir essa escadaria da santidade, sempre um degrau a mais, sempre melhorando, sempre mortificando o pecado, dobrando os joelhos, obedecendo às Escrituras. Mas isso é evidência, esse é o ponto, não causa. A causa da salvação é Jesus Cristo, é o seu sangue. E aí, indo por essa linha de pensamento, nós podemos afirmar que nem todo mundo que parece crente é crente. Agora, claro, que todo mundo que foi transformado pelo sangue do Cordeiro procurará ter uma vida reta, que honre e dignifique o nome do Senhor. É isso que eu estou ensinando aqui. É isso que o texto está falando. É isso que a palavra nos ensina de Gênesis e Apocalipse. Então, Paulo estabelece os da fé versus os da obra da lei. Ou aqueles que são salvos por meio da fé, ou aqueles que acham que são salvos por meio das obras da lei. Isso, de alguma forma, significa confiarmos e encontrarmos a nossa felicidade e satisfação ou em uma coisa ou em outra. E aí eu te pergunto, pelo que é que você vive? Sua vida é baseada em quê? O que faz sentido na sua vida? O que é prioridade? O que, se você perdesse, faria com que a vida perdesse todo sentido? Uma vez salvos, nós não perderemos essa salvação, porque ela é dádiva de Deus. Mas se fosse possível perdermos a salvação, sim. Era isso que entristeceria o nosso coração.
Necessário é termos fé, como Abraão teve. Isso nos traz bênção, conforme o verso 9. Eu não estou falando de fazer barganha, não é isso. Nós não fazemos barganha com Deus. Mas é uma referência à bênção da salvação e outras bênçãos decorrentes a ela. Mas viver pelas obras da lei, conforme o versos 10, é viver debaixo dessa maldição. Porque está escrito, continua o verso 10, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Vejam, o apóstolo Paulo, ele fala da prática da lei, mas não como causa, mas sim como consequência. Mas aqueles que vivem debaixo da obra da lei, tendo todo o cerimonial, toda a liturgia como causa e não como consequência e evidência, está debaixo da maldição de Cristo Jesus. Está evidenciando não ser salvo, ou, na melhor das hipóteses, está evidenciando imaturidade espiritual. O ponto é que com nossos esforços não conseguiremos satisfazer a lei. Se não conseguimos satisfazer a lei, e disso dependendo da nossa salvação, não seremos salvos. Logo, estaremos debaixo da maldição e iremos para o inferno. Mas quando entendemos que a salvação é pela graça, tudo muda. E aí no verso 13 é dito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. A gente precisa resgatar os nossos símbolos. Imagina uma cruz aqui bem, né, na fachada, ou aqui, bonito, né? Alguém me disse que na época do Império era proibido por muito tempo se colocar cruz nas igrejas evangélicas. É exatamente por isso que nós não encontramos cruz, mesmo vazia nas igrejas evangélicas. E aí as pessoas fazem mau uso dos nossos símbolos e nós achamos que é pecado. Certa vez alguém disse sobre o uso de cruz, não de crucifixo, que é Cristo na cruz, dizendo, mas a cruz foi maldita. Não, o que o texto está dizendo é que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Façamos uso dos nossos símbolos, seja a cruz, seja o credo apostólico. Nós muitas vezes nos distanciamos da história, nos distanciamos das nossas raízes, mas nós não podemos amar isso por si. Na verdade, nós não nos orgulhamos dessas coisas. Isso em si não deve ser a nossa alegria, mas a nossa alegria é Cristo Jesus, é a sua graça transformadora, é viver em santidade, é orar, é ler a Bíblia, é isso. Os símbolos são bonitos, importantes, mas eles devem ser apenas evidência, um apetrecho, só isso. Uma flor para embelezar a mesa. Mas nós não podemos mudar o foco. E aí, nesse sentido, um texto bem conhecido, que de vez em quando nós usamos na ministração da ceia do Senhor, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. E aí Paulo termina o texto no verso 14, escrevendo: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pela graça de Deus e pela fé em Cristo Jesus, nós recebemos essa dádiva, a dádiva da salvação. De modo que a grande ideia de tudo aquilo que nós consideramos nessa noite é que o Evangelho é também importante no processo da santificação. Você não terá uma vida santa longe do Senhor. É Ele, é o Senhor, através do seu Espírito, que vai capacitá-lo a viver de forma digna. O Evangelho não deve ficar para trás. O Evangelho não deve ficar no lugar onde conhecemos a Cristo e fomos regenerados. O Evangelho e a fé em Cristo devem nortear a nossa vida de santidade.
embora nós façamos a nossa parte, ela é operante. E o Senhor é o agente. Olha que interessante para nós encerrarmos. Levítico capítulo 20, versos 7 e 8. Levítico capítulo 20, versos 7 e 8. Porque embora pareça que a santificação, a vida junto a Deus, seja uma responsabilidade 100% nossa, porque o Senhor chama a nossa responsabilidade em fazermos uso dos meios de graça. Olha o que diz esse texto. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, pois sou o Senhor vosso Deus, perdão. Então, olha, tenham uma vida santa, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, façam a parte de vocês. Mas é o que diz o texto na continuação. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, ao mesmo tempo que parece que é 100% responsabilidade nossa, nós vemos que o agente da ação é do Senhor Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, quando nós participamos da ceia do Senhor, quando nós crescemos em santidade, os méritos não são nossos, são de Cristo. Porque é Ele, através do seu Espírito, que nos desperta a fazermos essas coisas. Então, olhemos para Ele. Porque a vida junto a Ele se dá na cruz do Calvário. Então, portanto, não deixe o Evangelho para trás. Lá onde você o conheceu, lá onde você foi regenerado. Mas viva continuamente com esse Evangelho, com essa fé em Cristo Jesus, de modo que você seja cada dia mais semelhante a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos dar lugar à ceia do Senhor. Os nossos presbíteros tomem assento à frente.